Papo Suprem, um programa da União Planetária, em que hoje nós temos um privilégio incomensurável. Nós vamos conversar aqui com Paula Ribeiro, que é o secretário de Audiovisual do Ministério da Cultura. Paula, que alegria de Muito bom recebê-lo aqui, que alegria. Muito bom, Ulisses, estar aqui podendo conversar e sempre a subir, né? A União Planetária, ela tem uma postura muito voltada para a cultura, porque nos parece que um povo verdadeiramente culto é um povo que não terá problemas, né? Eu acho que a cultura, ela faz o amálgama, né, da sociedade. Ou seja, a gente começa no primeiro aleitamento materno a receber o alimento e a cultura, a forma de alimentar, a forma de amamentar, a forma de acariciar, a voz materna. Então, a cultura, na verdade, ela, para além da arte e com a arte, né, ela estabelece as relações, os diálogos, ela acolhe, ela se manifesta com alegria, com festejo, né? E ela termina por mostrar o melhor do que a sociedade produz e permite às pessoas que planejem para frente. E na verdade, Paula, ela alcança todos os setores da sociedade, né? Porque normalmente a gente liga muito à arte, o que é fundamental, né? Mas se nós formos pensar na ciência, na educação, formos pensar na política, em qualquer setor da atividade humana, é preciso uma base cultural, né? Exatamente, quer dizer, é essa a maneira com que o Ministério da Cultura enxerga seu papel dentro da estrutura de governo. É uma pena que os outros setores de governo não têm tanta facilidade para enxergar dessa forma, mas o Ministério se entende como um gestor de uma atividade transversal que deve estar dialogando com todos os outros ministérios. A economia é construída a partir da cultura. Como se planeja um projeto de nação? Esse planejamento tem que passar pela cultura, não pode ter um projeto de nação econômico que não esteja dialogando com a cultura. E aí vamos para os setores todos, né? A agricultura é a cultura do agricultar, né? Enfim, todas as áreas, elas estão diretamente ligadas. E a gente vem buscando esse protagonismo, ou seja, é um ministério pequeno, com um orçamento pequeno, com uma estrutura pequena, mas com uma ousadia imensa de querer palpitar em todos os setores da sociedade, em todas as políticas públicas e criar condições de escala. Eu acho que hoje é o grande desafio do Ministério da Cultura. Tem projetos incríveis, muito bons projetos, mas tem uma estrutura um pouco de laboratório, pelo seu tamanho, pelo seu orçamento, pela sua estrutura. Os projetos atendem poucas pessoas e a gente precisa dar uma dimensão de escala que atenda o território brasileiro, que atenda 200 milhões de cidadãos e que a gente possa sair não só de uma cultura de mercado, de ideia de uma cultura que atenda apenas o mercado, ou seja, o mercado é uma fatia importante da sociedade e também a cultura, mas de um empreendimento cultural de país que desenhe o projeto de país, o país que nós queremos, né? O país que nós desejamos viver, o período que nos cabe na Terra, né? Então a gente às vezes fica com um pensamento só de mercado, que só acumula, mas não tem essa ideia mais generosa de saber que estamos de passagem aqui. Uma passagem muito rápida, rapidíssima. Né? Mas sabe que a sua fala, quando você fala um projeto de nação, eu vejo que nós aqui da União Planetária, muito modestamente, claro, quem somos nós diante do Ministério da Cultura, diante do trabalho feito pelo Estado, somos uma gota no oceano. Mas nós, muito modestamente, estamos buscando colaborar com isso, com um projeto de nação. Sim. Quando, através de um projeto nascido na UNB, que é a Universidade de Brasília, com uma parceria com a União Planetária e que hoje já se agregaram outras universidades, nós estamos buscando o diálogo com a sociedade do Brasil que queremos. Quer dizer, isso não só é cultura, como é um projeto de nação que, como regra, não é feito. Nós trabalhamos no nosso setor, no setor audiovisual hoje, não apenas um atendimento aos produtores do audiovisual,
até porque existe o Fundo Setorial do Audiovisual, com maneiras de produção de filmes, tudo de uma forma muito organizada, um corpo institucional e econômico para dar sustentação a isso muito forte, mas na ideia de justamente da relevância do audiovisual como um processo de escuta em escala, né? Então nós nos aproximamos muito de uma política de comunicação pública, porque o país está devendo, na verdade, à sociedade, um projeto de comunicação pública. Está na nossa Constituição de 88, uma comunicação que uma parte é de mercado, uma parte é do Estado e uma parte da sociedade. E isso demorou muito de ser regulamentado, ainda não está totalmente regulamentado, e o mercado se expandiu muito, porque não temos nada contra a comunicação comercial, mas um país com essa diversidade, com esse território, com essas dimensões extraordinárias que o Brasil tem, ele não pode viver de uma comunicação apenas comercial. Ele precisa saber o que a sociedade pensa sobre tudo, né? Exatamente. Com espaço amplo e, de preferência, um espaço para uma agenda positiva, né? Mas a sociedade é positiva, porque o mercado, o que é comercial, Ulisses, ele termina por trabalhar, o assunto da TV comercial, por exemplo, é o que é comercial, não é o programa. O conteúdo da TV comercial principal é o comercial. E o comercial vive do que é sucesso e do seu antagonismo, do que é fracasso. E a vida da gente, ela não está nem no sucesso nem no fracasso, né? Nós temos um sucessozinho aqui, um fracassozinho adiante, mas nossa vida, o cotidiana, ela está fora da televisão, ela está fora da comunicação. Só interessa alguém que ganhou o primeiro lugar, o primeiro homem que pisou na Lua, o segundo já não importa. O terceiro ninguém quer saber. Ou se alguém caiu, se alguém morreu. A gente tem uma mídia que vive da morte. Seja ela a morte física, seja a morte da reputação, seja alguma morte que interessa. Nós precisamos botar a vida dentro da comunicação no Brasil. Trazer os problemas do cotidiano. Muito bom ter o futebol, ter a novela, ter essas coisas todas que são atrativas da televisão comercial. Eu não tenho nada contra isso. Queremos acompanhar a novela, eu acompanho a novela, eu vejo todas essas coisas. Mas nós precisamos ter uma comunicação referência no Brasil, que ajude o cidadão a viver. Eu gosto muito dessa palavra referência. Referência dos nossos ídolos. Quem são os nossos referenciais? Quem são os nossos heróis? Sim. Os nossos heróis estão numa atuação de violência, estão numa atuação de guerra, os nossos heróis estão em luta fratricida, ou os nossos heróis são heróis da paz, são heróis do bom relacionamento, são heróis da justiça social. Onde é que estão os nossos heróis? Porque sem essa referência de quem são os nossos heróis, aquilo que deve estar no coração do ser humano, especialmente a juventude fica perdida. Então acha que a vida é somente o prazer imediato e perde a noção da responsabilidade da sua geração na transformação da sociedade. É isso. E como hoje nós temos um período difícil também da humanidade, conversávamos isso antes de começar o programa, né? Sim. A gente não tem uma fórmula. Em alguns momentos se parecia que existia uma fórmula. Se seguirmos por esse caminho, estaremos certos. Se seguirmos por aqui, estaremos certos. Faremos uma revolução em prol disso, em prol daquilo. E hoje a gente tem um planeta gritando, dando sinais de desgaste. Temos as relações enfrentando sinais de desgaste também, de entendimento muito grande. Todo mundo acha que está conectado e não consegue falar com quem está do lado. Um processo de invisibilidade muito grande, de camadas imensas da população. Invisibilidade, as pessoas estão perdendo o espaço de se manifestarem, de se expressarem, de colocarem seus desejos, suas demandas. Então eu acho que a gente precisa fazer muitas coisas. Programas que usam a tecnologia, mas não só para falar, mas para escutar, para entender, um espaço de entendimento. Que você fala diálogo, é isso. Tem muita gente falando, mas tem muito pouca gente ouvindo. Então a gente tem trabalhado hoje na Secretaria do Audiovisual, por exemplo, em projetos de comunicação comunitária, né? Serra Talhada, uma cidade no agreste de Pernambuco, acabou de ganhar um edital nosso
de uma TV da cidadania. Vai receber um núcleo de produção, equipamentos para produzir, um transmissor para poder trabalhar com sinal digital aberto na cidade de 88 mil habitantes. Que maravilha! Né? E tem um canal da prefeitura e um canal da sociedade. Então a sociedade vai poder estar demandando, a prefeitura vai poder estar explicando o que está fazendo, botar os médicos, os diretores dos hospitais para falar, o procurador do município, que é importante para a população conhecer, mas a sociedade vai poder estar demandando. Quem utiliza os serviços de educação, de saúde, quem trabalha com a questão ambiental na cidade, a questão cultural fortíssima no Agreste Pernambucano. Então, assim, nós estamos muito envolvidos com essa experiência que é um laboratório, porque a população, por exemplo, não sabe que é um direito de toda a cidade do Brasil ter um canal da cidadania. Isso tem que ser multiplicado. Exatamente. Tem que ser multiplicado 1000 vezes. Então nós estamos muito empenhados agora, de 11 a 16 de abril, teremos um seminário na cidade, estamos envolvendo o Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, para que a cidade se reconheça. E a gente tem um ponto de vista assim, muito claro lá no Ministério da Cultura, na área de comunicação, que é comunicação versus violência. Ou seja, a gente acredita que a comunicação é a linguagem da não violência. Ou o inverso, que a violência é a linguagem da não comunicação. Ou seja, enquanto a gente se entende, a gente se entende. A gente só parte para um processo de violência. Fico contente de ouvir isso, porque isso é fundamental, né? Esse entendimento que a gente tem um país acuado, com medo da violência, e não desenvolve um processo de comunicação onde as pessoas tenham voz. Um país que tem medo da crítica. A gente vê hoje no Brasil, não tem um espaço onde a sociedade possa fazer uma crítica ao governo e, ao mesmo tempo, o governo só vive apanhando na mídia, todos os dias apanhando. Tem que aumentar o número de vozes, né? Essa arena de discussão das questões políticas, das questões de dizer o que queremos, que país, que cidade, que bairro. Como enfrentar essa dificuldade, aquela, né? Os problemas do dia a dia, né? Apontar... Não como denúncia, manipular. Mas as políticas públicas adequadas. Né? Exatamente. E como fazer o acompanhamento delas. E como fazer que elas permaneçam vivas. Né? Que não seja de um partido, de um governo, mas que sejam políticas da sociedade mesmo. Né? Estamos aqui conversando com Paula Ribeiro, que é o secretário de Audiovisual do Ministério da Cultura. E fique conosco para o próximo bloco, porque nós vamos aprender muito aqui com ele. E certamente o que vamos aprender é muito importante para a cidadania, é muito importante para a vida de todos nós. Voltamos já. Paula Ribeiro, secretário de Audiovisual do Ministério da Cultura. É com quem conversamos aqui em Papo Supremo, um programa da União Planetária. Paula, nos diga um pouco, não só para mim, como para os nossos telespectadores que estão ávidos ouvindo a sua palavra, quais são as metas, a política, o que o povo deve esperar desse seu departamento, dessa sua secretaria de audiovisual, o que ela é, o que ela representa, qual o papel dela para a sociedade, qual a importância dela. Ulisses, obrigado pela oportunidade assim, de estar falando um pouco do trabalho da Secretaria. Nós passamos o ano de 2015 fazendo um redesenho da Secretaria, porque o Ministério da Cultura tem uma política clara para o audiovisual e que foi desenvolvida pela Ancine, pelo Fundo Setorial do Audiovisual, mas a Secretaria ficou tímida no processo e perdeu muito sua identidade nessa confusão em relação a novas tecnologias e tal. Hoje nós temos uma ideia muito clara, atendendo o que é a determinação do ministro Juca, no sentido da escala, né? De chegarmos a toda a sociedade brasileira com o nosso conteúdo audiovisual. Então, assim, nós buscamos prioritariamente 2 parceiros para dar essa escala. Um é a educação, porque a educação tem uma escala nacional, está em todos os municípios, tem as escolas, né? E o outro é a comunicação, que com sua tecnologia nós conseguimos dar dinâmicas que atendam uma quantidade muito grande de pessoas. Então, por exemplo, na área de preservação do audiovisual, a gente tem a Cinemateca Brasileira,
que é uma joia que temos em São Paulo, na Vila Clementino, maravilhosa, onde está abrigado 30, 40 mil títulos. A história, né? Do cinema brasileiro. História produzida com recursos do povo brasileiro. Sejam cinejornais do início do século passado, sejam longa-metragens, curtas, séries de televisão. Mas a população não tem uma noção muito grande sobre essa ideia de preservação. Gosta de saber que está preservado, mas não tem um reconhecimento em relação a isso porque ela não consegue acessar esse conteúdo. Então, o que nós estamos fazendo, nosso projeto prioritário, eu diria que é uma plataforma de vídeo por demanda, ou seja, que as pessoas podem acessar. Seria a maior plataforma pública, talvez do mundo, está sendo construída nesse momento pela gente, pelo Ministério, onde todo esse conteúdo da Cinemateca, o conteúdo dos filmes que são produzidos pelo Fundo Setorial do Audiovisual, pelo Ministério da Cultura, pela Lei Rouanet, vão estar acessíveis para o cidadão, para o professor, para o estudante, para o cineclube, para as TVs públicas e comunitárias. Ou seja... Olha, nós gostaríamos muito de poder ter acesso a essa plataforma para que os nossos telespectadores conheçam essa história e esse passado grandioso. Exatamente. Esse é o grande objetivo hoje nosso no Ministério, é essa plataforma. A partir dessa plataforma, a gente vai irradiar conteúdos, a TV Supre vai poder usar conteúdos, só que nós conseguimos esse recurso em setembro do ano passado. Já era caminhando para o final do ano. Então, nossa principal preocupação foi não perder o recurso, porque você sabe que no poder público, a cada ano, você se renova, o que você não executa, você tem que devolver. Então, nós corremos para fazer uma parceria, fizemos parceria com o FINEP e colocamos o recurso lá. Então, esse ano nós estamos começando a desenvolver o projeto e até o final do ano a gente coloca essa plataforma no ar. Não ainda completamente com todos os conteúdos, mas já coloca com a quantidade razoável de conteúdos que vão poder ser acessados. E tem uma descoberta que aconteceu nesse percurso, que os índices do Brasil são fantásticos, porque o Brasil é muito grande. Então, quando você faz assim, o ministro diz, precisamos ter escala para atender o Brasil. Aí a gente, numa conversa com o professor Guido Lemos, da Universidade da Paraíba, ele apresentou para a gente o Ginga, no formato como ele está hoje, que será distribuído para todas as pessoas do Bolsa Família, por exemplo. Uhum. Porque quando vai desligar a TV analógica, muitas pessoas vão ficar sem televisão. Então, vai ser entregue às pessoas do Bolsa Família um receptor para poder ver a TV digital. Só que esse receptor, além de você ver a TV digital, você vai poder em casa receber filmes que são acumulados nesse receptor e você pode assistir na hora que você quiser, como se fosse um Netflix, um Now. Por demanda, né? Por demanda. Então, assim, a gente começa a fazer um atendimento com pessoas de baixa renda, que estão na ponta da pirâmide, que estão mais sacrificadas. E que precisam dessas informações. De tanto informações, como também uma parte de entretenimento, de filmes e tal. E isso vai ser entregue. Só que isso, para a gente, é uma escala incrível, porque... O Brasil é continental. A gente vai entregar 12 milhões de caixinhas, que isso vai atender a 50, 60 milhões de pessoas. Então é um número que o Ministério nunca trabalhou e a gente está muito empenhado nesse processo. Então temos conversado com a empresa que chama EAD TV, que é a empresa que está operando esse processo, e estamos numa luta, porque temos que resolver direito autoral, temos questões tecnológicas para serem resolvidas nesse processo, mas estamos muito empenhados. Eu acho que esse é o principal projeto, porque a gente coloca esses conteúdos, a TV Supre, essa TV de Serra Talhada que eu falava no interior de Pernambuco, as TVs públicas educativas do Brasil, os cineclubes, os festivais podem estar puxando dessa plataforma filmes, séries, cinejornais, Canal 100, obra de Glauber Rocha, obra de... É fantástico. Os professores poderem fazer. Parabéns, então... hein? Não, isso parabéns, hein? Estamos bem animados. Parabéns, é importante que o nosso público saiba disso, né? Muitas vezes nós não temos a informação, e essa é uma informação preciosa, porque é uma informação que atinge aos mais humildes, aos mais necessitados, né? Quando essa plataforma estiver no ar, eu posso voltar aqui para já dar a notícia, olha, podem acessar, o endereço é esse, ou eu mesmo ou outra pessoa. E nós vamos querer retransmitir também pelo nosso canal de televisão. Com certeza, teremos conteúdos, tanto vamos estar agregando conteúdos das TVs públicas, porque hoje a questão de você preservar
A visão nossa é que nós estamos num país onde todo mundo filma. Todo mundo tem um celular, todo mundo filma, mas está faltando informação do filmar o quê? Né? Muitas vezes a pessoa não usa esse equipamento nem a seu favor, porque tem uma crise histérica no país de imaturidade em relação a essa coisa da comunicação, e todo mundo fica louco pela audiência, né? Todo mundo quer 30 segundos para poder ganhar audiência. Então, às vezes, numa escola, os meninos estão lá, nem iam brigar, mas provocam uma briga para filmar, para ter audiência. Porque se ele botasse no ar 2 meninas brigando, as pessoas vão acessar, vão ver. Então, a comunicação tem que deixar de ser um espaço da violência para ser um espaço do acolhimento. Eu acho que é essa que é a passagem que nós estamos querendo dar, não podemos dar só, mas nós estamos apostando de que, semeando projetos de comunicação comunitária, comunicação de boas notícias, comunicação que fale, mas que tenha capacidade de escuta da sociedade, a gente está dando uma contribuição para esse mundo que precisa ganhar eixos. Olha, nós aqui somos muito pequenos, somos desse tamanhozinho, mas a nossa direção é exatamente essa, de maneira que aquilo que a gente puder servir, disponham plenamente para divulgar, para dar notícia, para mostrar o que o Ministério está fazendo, como é importante as coisas que estão sendo feitas. Conte com o nosso espaço aqui, com o nosso humilde espaço. Pô, agradeço pessoalmente e agradeço em nome do ministro Juca, porque com certeza uma das demandas nossas é justamente nos fazermos ser ouvidos, porque tem projetos e eles não saem. Essa possibilidade, por exemplo, do Canal da Cidadania, que cada cidade do Brasil pode ter um canal, que são 4 programações diferentes, públicas. Qualquer cidade, de qualquer tamanho, está regulamentado isso na lei. Isso não saiu em uma linha em nenhum jornal, Ulisses. Quer dizer, há uma sonegação da informação, na verdade. Eu, quando comecei a estudar comunicação, era um momento que dizia assim, o redator de um jornal falava, poxa, está acontecendo tal coisa e ninguém está dando, vamos cobrir tal evento, tal situação. Hoje as pessoas falam assim, vamos cobrir tal evento porque está todo mundo cobrindo. Ou seja, a comunicação aumenta as possibilidades, mas na cabeça dos organizadores da comunicação privada, comercial, vamos falar sobre a mesma coisa, o mesmo assunto. Isso empobrece demais. A nossa avaliação aqui de União Planetária, que o nosso compromisso maior tem que ser com a ética. O nosso compromisso maior, se algo dá muita audiência, mas ele induz a comportamentos não éticos, atitudes não éticas, ele não soma para o positivo. Por isso o nosso nome, TV Suprem. Suprem quer dizer para cima, para o alto, em ascensão, com agendas positivas. Então, nós consideramos que é fundamental que as pessoas sejam informadas com coisas positivas. Nós acreditamos até, com base nos estudos que temos feitos, sociológicos, filosóficos, que a divulgação do mal dissemina o mal. E a divulgação do bem promove o bem. Não tenha dúvida. E a gente tem que acreditar na força desse povo brasileiro, na sua diversidade. As pessoas enfrentaram momentos difíceis, enfrentam no cotidiano coisas difíceis, na ida do trabalho, na volta, mas elas têm um otimismo dentro delas. Elas têm uma força muito grande. Então, quando a gente aumenta a diversidade de vozes e de pensamentos e de escutas, com certeza a gente pode construir um cenário mais sólido, mais democrático, mais participativo, com as pessoas se sentindo fazer parte do projeto, com mais envolvimento. E onde tem envolvimento, as coisas são positivas. É importante que todos aqueles que detêm o poder, em qualquer setor da sociedade, mas que detêm o poder, percebam como a cultura é fundamental, é básico. É como uma questão da educação. A educação é básica, mas não pode ser só educação formal, de saber escrever, ler, embora seja essencial. Tem que ser educação de valores. Educação que leve para a ética, para a dignidade, para os valores que correspondem a uma sociedade civilizada. Uma educação que promova, né? Que promova, né? Como é que é importante isso? E como é importante, então, que sejam disponibilizadas verbas mais significativas para o Ministério da Cultura, ao invés de ser um ministério lá no cantinho, ele possa ser primordial
porque um povo culto é um povo que se dirige sozinho e tem sobrevida digna e correta. Com certeza, essa é uma luta de entender o país, entender sobre esse ponto de vista. A educação é o nosso principal parceiro nesse processo, para a gente sair desse laboratório e chegar na escola, que, ao contrário da gente, o Ministério da Educação é uma plataforma imensa, né, de estudantes e professores. Os números do Ministério da Educação são assustadores. Gigantescos. Né, gigantescos. De milhões sempre. De milhões. Na comunicação também temos uma relação muito forte com a questão da saúde, porque, por incrível que pareça, são profissionais de saúde que mais reconhecem o poder de uma comunicação pública. Eles sabem que uma comunicação pública eficiente melhora os índices de saúde na sociedade. Então, e a sociedade entende a saúde como o principal direito. Então, a gente tem se aproximado muito de profissionais de saúde. Agora, em Serra Talhada, por exemplo, estamos desenvolvendo uma discussão com a comunidade de saúde da cidade, e está sendo incrível a aproximação deles do projeto, porque é importante que chegue um médico na cidade, da prefeitura novo, e a população conheça ele no primeiro dia, e só a televisão consegue esse fenômeno, né? Esse fenômeno. O médico vai atender cada um no seu consultório, mas em uma hora dele na televisão, conversando com a sociedade sobre higiene, sobre procedimentos alimentares, procedimentos... Isso dá uma possibilidade de higiene, né? Incrível. Paula, nós estamos no final do nosso programa, mas quero primeiro lhe agradecer muito a sua presença, que traz luz para o nosso programa, ilumina mais a nossa televisão, e pediria que a mensagem final do programa você passasse aos nossos telespectadores. Ulisses, obrigado. Prazer muito grande também. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que vamos colocar a pauta da comunicação no nosso dia a dia. Eu, conversando com alguns líderes comunitários num subúrbio de Salvador, lá na Bahia, uma senhora falou para mim: "Seu Pola, o senhor me desculpe, mas eu já vim aqui nesse lugar para discutir saúde, mobilidade urbana, educação, segurança alimentar, até meio ambiente eu já vim discutir. Agora, televisão, o que a gente pode fazer diante de televisão? Quando a televisão de minha casa quebra, minha filha não sabe onde namora, meu marido não sabe onde se senta, e eu perco a hora do jantar e a hora de dormir." A gente olhou para ela, Ulisses, e falou: "Minha senhora, a senhora tem que discutir essa coisa. Uma coisa que está dentro da sua casa, que interfere na sua arquitetura mais particular e privada." Então, assim, comunicação é um direito, e a cultura também é um direito. Então, vamos botar a cultura, vamos brincar, vamos ver coisas que relaxam a gente, que não deixam a gente pensar, mas vamos referendar nossa memória, nossa história, nossa vida familiar, nossa vida comunitária, porque é por aí que a gente vai construir um país mais rico, mais sólido, com mais sustentabilidade e contextualizado. Então, Paulo, olha, muito obrigado, hein? Muito obrigado, muito êxito, hein? Obrigado, muito amigo. êxito. Obrigado, muito conto êxito. contigo. Tivemos aqui o privilégio de conversar com Paula Ribeiro, secretário de Audiovisual do Ministério da Cultura, e que nos deixou aqui um sinal de esperança de que na comunicação, na educação, na cultura, nós podemos ter um mundo melhor.